Estes são os tópicos da Parashá Mishpatim. Leis concernentes a escravos, leis pertinentes à agressão e sequestro, leis sobre negligência e roubo, os 4 guardiões, comportamentos ilícitos e idolatria, ajuda aos desafortunados e aceitação de autoridades, oferendas agrícolas, leis relativas a julgamentos e evitar preconceito, Shabat e Yom Tov, dispersão dos inimigos e conquista da terra. Os judeus fazem uma aliança com Deus e, por fim, Moshe sobe no monte por 40 dias. Mishpatim quer dizer leis civil e penal. Mas apesar de serem leis da Torá, podemos identificar, ainda que de forma básica, estas mesmas leis presentes em outras sociedades. E isso antes mesmo dessas leis serem outorgadas na Torá. Quando vemos, por exemplo, a história de Yosef, ele é acusado de assediar a mulher de Potifar. Consequência, ele foi preso. Ou quando o próprio Moisés matou um egípcio, por conta do seu crime, ele teve que fugir do Egito, pois ele estava sob sentença de morte. Então, se já existiam parâmetros de justiça para casos de homicídio, de furto, de assédio, por que Deus traz lei civil e penal na Torá? Primeiro, porque estas leis que existiam nas sociedades não eram bem desenvolvidas e nem sempre representavam a plena justiça. Mas o motivo principal é que, apesar do homem ter certa consciência para estabelecer leis, ele o faz de forma corrupta, pois o seu interior é corrupto. Porém, quando Deus funde leis civis e criminais com o restante da Torá, ele traz ao seu povo uma consciência de justiça e de santidade, inclusive em leis sociais. Então, em alguns momentos vamos ver uma lei que um povo qualquer segue, mas que ela é exatamente igual a uma lei da Torá. A diferença é que a lei da Torá ela é revestida de santidade, pois Deus, ele não deseja apenas que nós cumpramos leis, mas que o façamos revestidos de santidade e de um coração sincero. Shemot 22:6. Se uma pessoa dá a outra dinheiro ou artigos para guardar, afinal, o que são os 4 guardiões? De acordo com o Talmud, há 4 guardiões. O guardião não remunerado, o guardião que pega emprestado, o guardião que é remunerado e o guardião locatário. O guardião não remunerado jura em qualquer caso de perda e é perdoado. O que pega emprestado paga por tudo. E o guardião remunerado e o locatário juram em caso de quebra, assalto e morte e pagam por perda e roubo. Durante os 6 dias de trabalho, a pessoa pode ficar tão imersa no físico que quando o Shabat vem, ela chora. Eu não quero descansar. Isso porque ela se tornou escrava de seus negócios mundanos. Então Deus diz: os israelitas são escravos para mim. Até mesmo quando uma pessoa está envolvida em negócios mundanos, ela não é um escravo para escravos. Pelo contrário, ela os usa para a sua verdadeira necessidade, servir a Deus. O princípio de que a Torá fala sobre o que normalmente acontece.
essa frase faz alusão à singularidade da Parashá Mishpatim. Vamos dividir essa frase. Primeiro, a Torá fala. Isso aponta para a criação no mundo físico, que foi provocada pela fala de Deus. E o restante da frase? Sobre o que normalmente acontece. Isso faz alusão a eventos que são normais e mundanos. A fusão dessas duas ideias sugere que até mesmo o cotidiano do trabalho e da vida familiar da pessoa, que é aquilo que normalmente acontece, pode ser preenchido com os valores e com o espírito da Torá, pois a Torá fala.